Ok. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a questão da recuperação, tá? Quem ficou em recuperação, naqueles horários ali que foram marcados, foi enviado já um bilhete para os pais de vocês, naqueles horários marcados ali, vocês vão estar fazendo a atividade, no caso, que seria a prova de recuperação. Mas isso só vai acontecer para quem ficou em recuperação. Naquele momento, quem não está em recuperação, vamos supor, a Helena não ficou em matemática. O que a Helena vai fazer no momento que o pessoal estiver fazendo a prova de matemática? Vai estar fazendo as atividades dela, na casa dela, tipo, pronto, entendeu? Tipo, tem alguma outro exercício de matemática que eu ainda não fiz e que eu vou fazer lá, já vou deixar adiantado, eu vou lá e faço a atividade e deixo pronta. Eu não tenho nada de matemática para fazer naquele momento. A prova de matemática tem outras coisas de português, geografia, seja do que for ali, a pessoa também pode fazer atividade normal, como se estivesse em casa fazendo outro tipo de exercício, tá? Então, a ideia é que quem não está na prova de recuperação naquele momento possa utilizar para fazer outras atividades que precisam ser adiantadas, tá? Então, não tem atividade marcada para quem não está na prova de recuperação naqueles momentos, mas em outros momentos vai ter outras atividades. Se eu não me engano, o único dia que tem atividades, outras coisas depois de uma prova, vai ser na quinta-feira. Todos os outros dias acabam que a prova começa e vai até o final do dia, alguma coisa assim. Acho que só na quinta que parece que tem menos atividades, é que vocês também têm mais aulas. Mas isso está lá no calendário que foi mandado para os pais de vocês, tá bom? Tipo, aí cada um lê lá em que matéria que ficou, o que tem que estudar para recuperação, e é isso. E também facilita bastante o lance da recuperação, né? Porque os encontros são gravados. Então, a maioria da matéria foi falada, então vocês podem escutar de novo isso, entrando lá, eu fiquei em matemática, o que eu preciso fazer? Eu preciso assistir lá os encontros de matemática. Então pega, senta de tarde, começa a assistir todos os encontros que a gente teve para tirar as dúvidas e conseguir resolver o que tem que resolver da prova de recuperação, tá? Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Tranquilo? Tá. Vamos hoje, então, para o capítulo 2 ali, que a gente está praticamente acabando ele. E vamos fazer, então, uma revisão do capítulo 2, tá? Vamos pegar aquela revisão interativa que a gente tem lá no próprio aplicativo lá do Plural. É pra gente abrir também? Na verdade, não precisa, tá? Tipo, a gente vai fazer todo mundo junto aqui, eu vou fazer o modo apresentação, aí todo mundo junto a gente faz aqui. Deixa eu só achar qual que é. Eu acho que é esse daqui. Vamos ver. Compartilhar com áudio. É esse mesmo, tá? Então, eu vou dar uma tela cheia aqui pra gente e a gente vai começar. Tá aparecendo para vocês aí? Aparece o olá? Sim. Beleza, então vamos lá. Aqui, ó. Aqui vamos falar sobre os principais assuntos do capítulo 2, revendo e aprofundando os múltiplos e divisores e frações. Vamos começar lembrando, por meio de exemplos, o que são múltiplos, o que são divisores de um número natural. O múltiplo de 3 são os n de 3, ali no caso, 0, 3, 6, 9, pois quando dividimos qualquer desses números por 3, o resto é 0. Então, a característica de ser múltiplo o múltiplo é de um número específico, e quando eu divido aquele número específico ali, aliás, o número que eu quero por aquele múltiplo, por aquele número, no caso, vai dar o resto 0, tá? Beleza, vamos passar aqui para o próximo slide. Ó, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18, pois quando dividimos 18 por qualquer um desses números, o resto é 0, mesma coisa, o resto é 1, o resultado é 0. Qual que é a afirmação aqui que é verdadeira? A primeira, né? O resto é 0. Vamos verificar se está correto. Está correto. Vamos para a próxima aqui, então. Bem fácil. Ele aparece aqui, ó. Os divisores de 18, pois quando dividimos o 18 por qualquer um desses, o resto é 0. Ou seja, temos a divisão exata. Assim, podemos dizer que 3 é divisor de 18 e que o 18 é divisível por 3. Portanto, 3 é múltiplo de 18. Não, ao contrário, né? O 18 é múltiplo de 3. Aqui eles escreveram errado, tá?
Está errado aqui essa frase. Portanto, o 18 é um múltiplo de 3. Vamos para a próxima aqui. Ó. Número primo. É todo número natural maior do que 1, só que tem dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Quando um número natural maior do que 1 tem mais do que dois divisores distintos, a gente chama ele de número composto. Então, aqueles que têm só dois divisores são números primos, e aqueles que têm mais do que dois divisores são números compostos. A maioria dos números é composto, tá? O próximo aqui, ó. O número 2 é o único primo par que existe. A sequência dos 10 primeiros primos é o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Aí tem ali uma piadinha ali, ó, social com os primos. Primo, há quanto tempo? Cara, sempre digo que você é um cara ímpar. Você sempre disse isso para todo número que encontrou aqui. Por que o 2 sempre falou isso para todos os números que encontrou ali? Interpretando a piada. Por que o 2 falou isso para todos o social com os primos ali? Porque ele é o único primo par. Exatamente. Ele sempre fala para os outros que ele é um ímpar, né? Porque a ideia de ímpar aqui não é a ideia que a gente está acostumado do ímpar de número, né? O ímpar, nesse caso aqui, está falando uma pessoa singular, uma pessoa única. Quando a gente fala ímpar, normalmente, a gente, no sentido do dia a dia, pode estar associando que aquela coisa é única, mas, na verdade, nesse caso, não é única, porque tem vários números que são ímpares e que são primos, né? Então, e como ele é o único par, ele faz uma piada dizendo que eles são ímpares. Né? Cada um deles é ímpar. Vamos para a próxima aqui. Aí tem um videozinho aqui, eu acho que o vídeo vai tocar. Vamos escutar aqui, ver se ele vai tocar. Okay? Toca o som? Tá. Beleza, então. Ok, eu vou colocar mais uma vez o vídeo, tá? Porque isso que eu tava muito alto. Tava alto para vocês também aí. Vou baixar um pouquinho. Tá, eu vou colocar mais uma vez o vídeo aqui para vocês. Ok.
Esse método aqui não é nada diferente do que a gente já tinha visto no ano passado, que eu também já mostrei para vocês esse ano, no começo do ano, ali, quando a gente estava fazendo aquela revisão. Então, é mais uma revisão da revisão. Vamos para a próxima parte aqui. O máximo divisor comum, o MDC, de 2 ou mais números naturais é o maior número divisor comum desses números, ou seja, trata-se do maior número que divide os números envolvidos. Para determinar o MDC de 2 e de 12 e de 16, por exemplo, podemos escrever os divisores de ambos e verificar qual que é o maior. Tá, aí ele pergunta aqui pra gente aqui, ó, qual que é o MDC de 12 e 16. Vamos lá, alguém sabe de cabeça ou a gente vai ter que... É o 4. É o 4, né? Vamos pensar um pouquinho, ó. Quem são os divisores do 12? Os divisores do 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, tá? 1, 2, 3, 4, 6 e 12, ok. Quem são os divisores do 16? O 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. O número que eu falei nos dois conjuntos ao mesmo tempo, o maior deles, a gente já falou ali, que vai ser o 4. Então, se a gente colocar aqui o 4, eu acho que vai dar certo aqui, vamos ver. Tá certo aqui, ó, como ele fala aqui, os divisores do 12 são 1, 2, 3, 4, 6, 12. Os divisores do 16 são 1, 2, 4, 8, 16. Os divisores comuns desses dois é o 1, 2 e 4. E o máximo divisor comum, no caso o MDC, vai ser o 4, que é o maior deles. Beleza, vamos para o próximo exercício aqui. O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais é o menor número diferente de 0, que é múltiplo comum desses dois números ao mesmo tempo. Aí a gente viu dois métodos, né? O primeiro método é esse, fazer ali as divisões sucessivas, depois multiplica todo mundo, ou então a gente pode fazer aquele lance de procurar os múltiplos até chegar a um múltiplo comum daqueles dois. Vocês lembram lá que a gente passou por isso acho que é uma das últimas páginas da revisão ali daquela primeira parte desse capítulo, falava disso, que a gente pegava e colocava, pegava o menor número e ia multiplicando até chegar num múltiplo do maior. E a gente conseguia achar o mínimo múltiplo comum. Tá, ele explica aqui, faz a explicação. Primeiro método, para determinar o MDC de 12 e de 15, por exemplo, podemos escrever os múltiplos de ambos e verificar quem é o menor. Segundo método, também é possível decompor os números em fatores primos, escrever e calcular o valor da expressão numérica de cada valor primo dos números dados, uma única vez com o seu maior expoente. Tá? Essa explicação de 2 aqui não ficou tão fácil, né? Aí vamos entender aqui o que está fazendo. O método 1 é escrever os múltiplos e depois olhar aqui quem que é o menor deles, que não é o 0. E o método 2 é fazer a decomposição aqui, que é o mesmo esquema que a gente já estava fazendo antes ali, ó, verificar quem que são esses números. O que ele fez aqui? Ó? Ele pegou, decompôs e pegou cada uma das maiores partes da decomposição de cada número aqui, fez a multiplicação. Ele pegou o 2 ao quadrado, ele pegou o 3, ele pegou o 5 e fez a multiplicação de todos os fatores e chegou em 60. Vamos ver se é verdade aqui. Ó. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes o 3 dá 12. E 12 vezes o 5 dá 60. Está correto, né? Então, se eu pegar e multiplicar todos esses números aqui dá 60. O que acontece? Ele está usando o ponto aqui como multiplicação, tá? E eu já expliquei para vocês que esse ano a gente vai usar bastante o ponto ou o asterisco lá para conseguir expressar a multiplicação, porque o x e o y e outras letras, que a maioria das vezes a gente acaba usando o x, que é muito parecido com o x do alfabeto, a gente vai deixar reservado para a nossa incógnita, tá? Alguém poderia perguntar alguma coisa aí? Pode falar. Mas esse segundo método que ele fez, que tá aí, ele é depois da fatoração por números primos, né? Sim. É a mesma coisa que a gente faz o método lá de circular. Lembra que a gente tinha o método de achar o MDC que circulava, os números que eram comum? Quando a gente circula, é o MDC. Quando a gente faz a multiplicação de todos os fatores que estão ali do lado direito, a gente faz o MMC, tá? Depois eu uso o quadrinho ali e a gente faz essa fatoração aqui para ver como é que funciona, tá? Vamos lá, agora aqui a próxima pergunta. Algumas ideias associadas às frações serão retomadas aqui. Na ideia de fração como parte
ou todo, um todo é dividido em partes iguais. E é selecionada uma ou mais partes. Por exemplo, para representar 3/8, aliás, 3 de 8 pedaços de uma pizza, usa-se a fração. Qual a fração que a gente usa para representar 3/8 da pizza? 3/8. oitavos? Né? Já 3 tá, sobre 8. não tem nem como errar isso aqui. A gente até fala como a gente escreve, é só literalmente colocar ali, né? Vamos para a próxima. Na ideia da fração como quociente, a fração indica uma divisão do numerador pelo denominador. Numerador é o número que está em cima, denominador é o número que está embaixo. 3 bolos vão ser igualmente divididos entre 9 pessoas. Cada pessoa vai receber 3 sobre 9, que é a mesma coisa que 1/3 de bolo. Vamos para o próximo aqui. Na ideia de fração como operador, ou uma fração de uma quantidade, a fração transforma a quantidade em outra. É aquele exemplo que a gente tinha lá, 1/4 de alguma coisa. Então, a gente tem que fazer aquela operaçãozinha de multiplicar pelo de cima, dividir pelo de baixo. Então, ó, multiplica o 1 pelo 40, vai dar 40, e 40 dividido por 4 vai dar 10. Por isso que a gente tem essa fração aqui. Ó. Então, 1/4 de 40 é igual a 10. O próximo aqui. Na ideia de fração como razão ou a comparação de grandezas, a fração relaciona os números, os valores de duas grandezas. Por exemplo, em uma sala de aula, há 15 meninas e 12 meninos. A razão entre o número de meninas e o número de meninos é 15 sobre 12, que equivale a... Então, a gente está 5 sobre 4. Isso, pegando fração equivalente. Ó. Aqui os dois números são divisíveis por 3, e eu consigo dividir em cima e embaixo por 3, vai dar 5 sobre 4, como a Helena falou. O 4 sobre 5 seria ao contrário, né? Seria a fração inversa disso, e 12 sobre 15 também é só a fração inversa do próprio numerador. Vamos verificar, está correto, que é a explicaçãozinha que eu dividi em cima e embaixo por 3, e vamos para o próximo. Quando comparamos frações com o mesmo denominador, a menor fração é aquela que apresenta o menor numerador. Então, ele está dizendo assim, ó, se a gente tem a parte de baixo igual, o menor número vai ser o número que tem o menor número em cima. Ok? Quando comparamos a fração com o mesmo denominador, a menor fração é aquela que apresenta... aqui ele escreveu errado. Ó, aqui é maior e maior. Tá? A maior fração é aquela que apresenta o maior denominador. Ó. Essa palavra aqui é maior, maior, maior. Beleza. Vamos para a próxima aqui. Ó. Já a comparação de frações com numeradores diferentes, denominadores diferentes, aí ele faz aqui a explicação. Né? Ele pergunta o que acontece. Podemos obter frações equivalentes para que tenham denominadores iguais e comparados numeradores. Beleza, essa de cima aqui, ó. A maior fração é aquela que apresenta o maior numerador, é falso. A maior fração é aquela que apresenta o maior denominador, falso também. Então, é a primeira, com certeza. Então, ali, ó, ao comparar frações com numeradores diferentes e denominadores diferentes, um dos métodos que podemos utilizar é aquele que se obtém frações equivalentes com denominadores iguais, e se compara os numeradores. A gente sempre vai comparar só os numeradores, tá, pessoal? Denominador a gente não tem como comparar se eles não estiverem iguais. Para adicionar ou subtrair, precisamos prestar atenção aos denominadores. Se eles são iguais, mantemos o denominador e adicionamos os números ou subtraímos os números de cima. É exatamente aquilo que a gente já tinha antes, tá vendo? Ó, a parte de baixo é 4, então eu só vou somar a parte de cima. Então, 1/4 mais 2/4 fica 3/4. Se eles são diferentes, podemos utilizar o mínimo múltiplo comum dos denominadores para determinar as frações equivalentes com denominadores iguais, e em seguida efetuar a adição ou a subtração. Dica: sempre que possível, simplifique a fração obtida após efetuar as operações. Aqui ele não faz aquele método que a gente faz do cruzado, tá? Que é aquele de multiplicar em cima e embaixo cruzado, que é muito mais prático, tá? Aqui ele está explicando a ideia de usar o mínimo múltiplo comum.
Mas, às vezes, fazer o mínimo múltiplo comum sai mais caro, demora mais do que fazer aquela multiplicação, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. Para multiplicar uma fração por outra, multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, ó, 1/3 vezes 2/5 vai ser 1 vezes o 2 e 3 vezes o 5. 1 vezes o 2 dá 2, 3 vezes o 5 dá 15, então o resultado fica 2/15. Quando multiplicamos uma fração pela fração inversa dela, o resultado é igual a 0, 1 ou 1/2. Resposta aí, pessoal. Qual que é o resultado quando a gente multiplica a fração pela sua inversa? O que é a fração inversa? É tipo, se 2 de 15 é a fração normal, a fração inversa dela é 15/2. Exatamente, dá a cambalhota daquela fração. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu estou multiplicando 2/15 por 15/2, o que vai acontecer como resposta? Vai ficar 2 vezes 15, 15 vezes o 2. 2 vezes 15... Vai ficar um inteiro. E isso vai ficar um inteiro, porque vai ficar 30/30, ou 40/40, ou 1.000/1.000.000, mas os números de cima e de baixo vão ser iguais. E se eles são iguais, quando eu divido a mesma quantidade para a mesma quantidade de pessoa, vai ficar um inteiro, sempre fica igual a 1. Vamos verificar se é verdade. É verdade. Aqui, a fração inversa, diferente de zero. A fração inversa de um número diferente de zero é a fração que se obtém quando invertemos ela. A fração dada, tá? Ele ainda usa o 2/15 aqui ainda para fazer o nosso exemplo. Beleza, tá tranquilo aqui, vamos para o próximo. Na divisão de uma fração por outra, multiplicamos a primeira fração pela segunda, pela inversa da segunda, ou a gente soma as frações? Pessoal, falando aí, vamos lá. Pela inversa da segunda fração. Inversa da segunda fração, exatamente. Ó, a gente pega, inverte a segunda e faz a multiplicação. Bem tranquilo também, bem fácil. Vamos para a próxima. E é isso, acabou o capítulo, tá? Querendo ou não, isso que a gente acabou de fazer ali mostra todas as atividades que a gente viu ao longo do capítulo. O que a gente tem para fazer agora? A gente já fez uma atividade do começo ali do começo do capítulo e tal, inclusive vai cair na recuperação, mas da parte de fração para frente a gente ainda não fez nenhuma atividade. Essa semana, como o pessoal está com prova de recuperação, isso, aquilo, a gente não vai fazer nenhuma atividade. Para outra semana, o pessoal vai ter ainda a recuperação, mas vai ter um tempo ali que não vai estar na recuperação e pode fazer atividade. Então, para a semana que vem, provavelmente eu vou fazer uma atividade sobre essa parte de frações ali, para vocês fazerem alguns exercícios para me entregar, tá? Então vai ser naquele mesmo esquema do Forms e a gente já começa também provavelmente pelo Classroom, tá? Tipo, a gente provavelmente vai começar a usar o Classroom a partir da semana que vem, depois das atividades ali que vocês têm da recuperação, tá? É legal vocês já começarem a fazer caderno de atividades desse capítulo 2, tá? Quem não começou ainda pode começar a fazer. É um jeito de treinar para a gente ter ainda a nossa prova do capítulo. Então, primeiro a gente vai fazer uma atividade semana que vem dessa parte da matéria de frações e depois, num outro momento, uma outra semana, provavelmente a gente vai fazer uma prova do capítulo 2 inteiro, que cobre tanto a parte de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, quanto a parte de frações propriamente ditas ali com as operações. E reparem o seguinte, no ano passado, nessa parte de fração, a gente já tinha visto potência. Nesse capítulo aqui, que é o comecinho dele, né, o começo do capítulo 2, não apareceu a parte de potência com fração, mas a gente já sabe trabalhar com isso também, tá? Que a gente já viu no ano passado, a gente já viu na revisão, então é uma coisa relativamente simples. Tá, então aqui essa parte da revisão aqui acabou. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente vai começar a fazer alguns exercícios do caderno de atividades. Então, vocês podem pegar o caderno de atividades e a gente vai começar a fazer juntos o caderno de atividades para ter alguns exercícios prontos para vocês entenderem como é que faz. Eu sei que tem algumas pessoas que vieram de outras escolas e talvez não tenham pegado o hábito ali do caderno de atividades, então vamos fazer alguns exercícios juntos para ver como é que faz, tá? Eu vou parar aqui a transmissão e vou abrir uma outra transmissão. Espera aí.
Vou trocar aqui de janela. Ok, vamos lá. Joana, tem que fazer a minha atividade, é chato. Faz parte da gente treinar ela, né? É uma coisa necessária, tá? Mas a gente já treinou muito isso ano passado. Concordo, mas a gente vai precisar bastante disso esse ano, então por isso que eu vou treinar bastante com vocês, tá? Então eu vou abrir aqui o caderno de atividades com vocês. Quem tem caderno em mãos pode abrir também para ficar mais fácil de trabalhar, até para ir escrevendo no caderno, tá? Porque eu vou escrever aqui, vocês vão escrever no caderno de vocês. E a gente vai começar com alguns exercícios do caderno de atividades. Eu não vou fazer tudo, até porque não vai fazer tudo, a gente tem 15 minutinhos, mas a gente pode começar aqui a engrenar um pouco a... Ah, não, isso aqui não é o caderno de atividades, isso aqui é a dança. Vamos lá. Caderno de atividades aqui no começo. Capítulo 2. Ficou certo aqui? Ficou certo. Beleza. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Leitura. Ok. Revendo e aprofundando divisores e múltiplos. Vamos começar aqui com o exercício 1, obviamente. Vou ler e vou pedir que alguém me ajude. Ó. Rodrigo irá percorrer de carro a rodovia que liga a Itabuna de Ilhéus, na Bahia, em 3 etapas. Na primeira etapa, ele percorre 1/3 do percurso, na segunda etapa, 1/6 do percurso. Qual que é a fração do percurso correspondente à terceira etapa? Como é que faz isso? Alguém tem ideia? A gente vai ter que multiplicar a primeira fração por 2, aí só depois que vai ficar com o mesmo denominador, aí soma, né? Pronto. Isso. Então, eu vou fazer aqui devagarinho, como a Helena falou. Ó. Vou pegar primeiro ali, eu vou copiar os 2 números aqui. Deixa eu abrir aqui o meu quadrinho, colocar a caneta certa. Então, a gente tem ali, ó, 1/3, que é a primeira parte, tem 1/6, que é a outra parte, e ainda tem uma terceira Jonathan, parte. quem sabe fazer pode já ir fazendo? Sim, mas é que a gente vai discutindo aqui para ir todo mundo junto ali, para não ficar para trás, né? Então, ali, a gente tem 1/3, tem 1/6, e a gente tem uma outra parte de uma fração aqui que eu não sei quanto é que é, e isso tudo no final vai dar 1/3. Tá, como a Helena falou ali, eu vou multiplicar essa primeira fração aqui, ó, em cima e embaixo, por 2, porque aí já vai chegar na mesma fração que a gente tem aqui com o mesmo denominador do lado. Então, vai ficar 2/6. Horrível, 6 aqui. 2/6 mais 1/6 e mais uma outra fração aqui do lado, e isso ainda vai ser igual a 1. Quando eu somar essas 2 primeiras frações aqui, ó, vai ficar 3/6. Eu vou copiar aqui, ó, a gente vai ficar com 3/6 mais alguma coisa, isso tem que ser igual a 1/3. Vamos pensar o seguinte, será que eu não consigo simplificar essa fração aqui? Vai ficar 1/2, né? Se eu simplificar ela, fica 1/2, então 1/2 mais quanto fica igual a 1/3. Aqui nesse caso, a gente já está começando a trabalhar com o lance da equação. Daqui a pouco, no lugar desse tracinho aqui, ó, vai estar aparecendo um x, vai estar aparecendo um y, vai estar aparecendo letras aqui para a gente conseguir resolver a equação. Mas, por enquanto, a gente vai pensar só que está faltando um número. Então, eu somei 1/2 mais um número e isso deu 1. Aqui vai ser 1/2 também, ou 3/6, que é a mesma coisa que a Helena falou ali. Então, a resposta que eu vou colocar aqui, ó, vai ser, eu já ia escrever com o dedo aqui, eu tenho que colocar nossa canetinha para conseguir escrever aqui. A resposta vai ser 1/2. Sobre 2. Ok, vamos para a próxima parte, que tem uma B, tem uma B. Se o percurso todo tem a medida de comprimento de 32 quilômetros, então, quantos quilômetros Rodrigo percorrerá na terceira etapa? Olha só, se tudo é 32 quilômetros, quanto que é metade de 32 quilômetros? Vai ser 16. Então, a resposta aqui nessa próxima aqui vai ser 16 quilômetros. Se eu fosse vocês, quem está apenas olhando, pega o caderno de atividades e já vai escrevendo exatamente o que eu já estou fazendo, que a gente está resolvendo junto. Vamos para o próximo aqui, ó, exercício 2. No tanque do carro de Rui cabem 60 litros de gasolina. Quanto
Quando ele iniciou uma viagem, o tanque estava cheio. Ao terminar a viagem, o ponteiro do tanque apontava que havia apenas um quarto dessa capacidade. Quantos litros de gasolina o carro consumiu na viagem? Aqui ele está perguntando quanto consumiu, não quanto restou, tá? Claro, a gente pode usar um ou outro para chegar nisso. Então, a gente vai ter que calcular um quarto de 60 litros. Então, eu vou pegar aqui de novo meu padrinho aqui, ó, próximo, ó. Um quarto de 60. Vamos lá, alguém fala lá que não seja Helena dessa vez. Como é que eu faço essa? Tem que dividir e multiplicar. Isso, então eu vou dividir 60 por 4, vai dar 15, e 15 vezes 1 dá 15. Então a ideia é que sobrou 15 litros de combustível. Se a gente tinha 60 litros e sobrou 15, quanto que foi consumido? É só fazer lá os 60 menos o 15, e a gente chega que foram consumidos 45 litros de combustível. Então a resposta que eu tenho que colocar aqui, ó, é 45 litros. 45 litros por quanto de gasolina consumiu foram consumidos. Então, fechou. A resposta aqui dá 2. Vamos para 3. Pedro e Paulo foram a uma pizzaria. Cada um pediu uma pizza brotinho. Pedro comeu 3/4 da pizza que ele pediu e Paulo comeu 2/3 da pizza que pediu. Quem comeu mais? Como é que eu faço essa comparação aqui, gente? Tem que deixar as duas contas com o mesmo denominador. Isso. Então, fazer o esqueminha ali de deixar os dois com o mesmo denominador. Eu tenho aqui, ó, 2/3 e eu tenho 3/4. A gente faz aquele esqueminha de multiplicar direto, que é mais fácil, né? É aquele, vou pegar, vou lembrar vocês, ó, pega esse aqui e multiplica por esse. Pega esse daqui e multiplica por esse, tá? Então, quando eu fizer isso, vamos ver quanto é que vai ficar aqui. Deixa eu passar para o próximo. Vai ficar 2 vezes o 4, fica 8. No anterior aqui, 4 vezes o 3 dá 12. Aí aqui 3 vezes o 3 dá 9. E aqui na parte de baixo é o mesmo 2 aqui, porque a gente sabe que 4 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Ok, quem que é maior? O 9 sobre 2. Então, quem comeu mais foi quem comeu 3/4 da pizza. Então, quem comeu mais foi o Pedro. Então, aqui, vamos escrever. Pedro comeu mais. Próximo aqui. Qual a fração da pizza ele comeu a mais? Ó, então, está perguntando aqui, ó, quanto que ele comeu a mais? Aí a gente olha aqui, para o nosso quadrinho. Ele comeu 1/12 a mais do que o outro, né? Então, a gente vai responder ali, ele comeu... Opa, aqui embaixo. Não, aí você. Ele comeu 1/12 a mais do que o Paulo. O Paulo mandou a Juliana. Paulo mesmo. O Paulo mesmo. Fechou. Tá, então ele comeu 1/12 a mais do que o Paulo. Fechou. Vamos para a próxima aqui, ó. Exercício 4. Maria deseja comprar uma grande quantidade de bolas de festa para realizar um evento comemorativo. Ela tem 3 opções para escolher. Saquinhos com 50 bolas que custam R$7, saquinhos com 75 bolas que custam R$10 e saquinhos com 90 bolas que custam R$13. Qual opção ela deve optar para ter o melhor custo-benefício? Como é que a gente vai calcular isso? Não sei, mas eu faria tipo assim. Eu faria primeiro 7 dividido por 50. É um jeito um pouco mais complicado, mas tudo bem. 10 dividido por 35 e 13 dividido por 90. Daí a gente compararia com o valor. Beleza, olha só, vamos entender o que a Helena fez ali, ó. Ela pegou e está calculando quanto que é o preço unitário de cada bola.
quem vai no supermercado ali, ou quem já foi bastante no supermercado, na maioria das vezes os preços, além de aparecer o preço de quanto é o objeto, aparece também o preço unitário, que normalmente é caracterizado ou pelo quilo ou pelo litro, tá? Então vai aparecer lá quanto que custa, a gente tem lá uma garrafa de chá, e essa garrafa de chá custa R$ 5, e ela é de 1,5 litro. Aí o que vai aparecendo embaixo? Vai aparecer quanto que é o litro do chá. E aí você consegue fazer a comparação com uma outra garrafa que não necessariamente tem o mesmo tamanho. Vamos supor, aparece lá uma latinha de chá. E aí vai aparecer o preço unitário também, vai aparecer o preço por litro dela, e vocês vão conseguir escolher qual que é melhor, dependendo do preço por litro. O menor preço por litro vai acabar sendo mais barato. Claro, às vezes a gente não escolhe qual é o melhor custo-benefício. Às vezes a gente está com pouco dinheiro, eu escolho a opção mais barata. Então, poderia ser também a ideia de a gente escolher os 50 bolas, porque eu só tenho R$ 8. Ah, beleza, eu não consigo pagar R$ 10, porque não tenho R$ 10, eu só tenho R$ 8 no bolso, então eu poderia comprar o que é menor e cabe dentro do meu orçamento. Mas aqui ele está perguntando o menor custo-benefício. Por quê? Porque ele quer ganhar na quantidade, não no menor preço. Tá? Então, a opção que a Helena deu ali seria dividir um pelo outro, mas aí a gente estaria trabalhando com a parte de número decimal, que não é o que a gente viu agora. Então, o que daria para fazer era o seguinte, é tentar achar qual é o mínimo múltiplo comum aqui desses três números, e a partir desse mínimo múltiplo comum, calcular com as multiplicações, e aí eu faço a comparação do preço. Tá, então vamos fazer o mínimo múltiplo comum desses três números aqui, ó, o 50, o 75 e o 90. E aí vamos usar aquele método ali de fazer as divisões sucessivas, ó, 50, 75 e 90. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá, então são esses números ali que a gente tem que calcular para fazer o mínimo múltiplo comum. Ok. A gente consegue dividir por 2? Consegue. Aí eu não tenho todos eles divididos por 2, porque eu não consigo dividir o 75, tá? Então vai ficar 25, fica 75, porque não mudou nada no 75, e aqui 45. Ok. Dá para dividir ainda por 2? Não, todos os números são ímpares, não dá para dividir mais por 2. Dá para dividir por 3? Dá, tem os dois números aqui, o 75 e o 45, que a gente consegue dividir por 3. Então vai ficar 25, aqui também fica 25, o 45 dividido por 3 fica 15. Ok. Eu ainda consigo dividir por 3 de novo, porque a gente tem o 15. Então vai ficar 25, 25 e o 5. Agora, nesse momento aqui, ó, eu consigo dividir apenas por 5. Eu vou dividir por 5, eu reparo, eu vou circular, mas não vai ter necessidade, tá? Vou continuar aqui do lado, porque dá para terminar aqui do lado mesmo, ó. Ser 5, 5 e 1. E mais uma divisão aqui, a gente já acaba com ele. Vai ficar 1, 1 e 1. Ok, a gente fez todas as divisões e já chegou no nosso 1 final aqui, né? Então, olha só, se eu multiplicar todos esses números, eu vou conseguir chegar no mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. 2 vezes o 3 vai dar 6. 6 vezes o 3 dá 18. 18 vezes o 5 vai dar 90. E 90 vezes o 5 dá 450. Então, o mínimo múltiplo comum desses três números aqui, ó, vai ser 450. Então, eu vou repetir ali, ó. 50... Opa, vou apagar aqui. Mais uma. MC de 50, 75 e 90 é igual a 450, como a gente acabou de calcular. Então, beleza. Então, a gente chegou que o mínimo múltiplo comum deles é 450. Mas isso aqui não acabou o nosso problema ainda. A gente tem que pegar esse 450 e olhar ainda para o nosso problema, que é o seguinte. Quantos saquinhos de 50 cabem dentro de 450? Vão ser 9 saquinhos. Então, eu vou pegar 9 e tenho que multiplicar por 7 para chegar num valor. Então, eu vou fazer isso aqui nesse quadrinho. Ó. A gente tem... Deixa eu voltar aqui para olhar. Ah, são 50... 50 custam R$7. Então, eu vou só fazer as anotações iniciais aqui. Ó. 50
custa R$7. Deixa eu colocar o reais aqui na frente para saber que é preço, senão eu vou acabar esquecendo. Aqui, ó. 50 custa R$7. O outro, 75 custa 10. Então, 75 custa R$10. E o último ali, 90, vai custar R$13. É isso? É isso mesmo. Ok. Então tem que pensar o seguinte: é 450 o número comum para a gente conseguir chegar em todos eles normal. Então eu vou ter que multiplicar por 9 aqui, ó. Então eu vou fazer 7 vezes o 9. Isso vai dar 63. Então na primeira opção eu vou gastar R$63 para chegar na mesma quantidade de bolinhas. Quantos saquinhos de 75 cabem dentro de 450? Eu fiz aqui de cabeça e eu vi que cabem 6 saquinhos. Então, eu vou fazer o 10 vezes o 6. Então, aqui, ó, 10 aqui do lado, peraí. 6 vezes o 10. Isso vai dar R$60. Então, ó, já a segunda opção fica mais barata do que a primeira. E vamos olhar para a última aqui, ó. Quantas vezes o 90 cabe dentro do 450? Cabe 5 vezes. Então, 5 vezes o 13, vamos ver quanto é que fica. 5 vezes o 13 fica R$65. Qual que é a melhor opção aqui para comprar 450 bolinhas? É a opção de R$10. Então, o preço mais barato vai ser o de R$10. Na vida real, pessoal, eu já falo para vocês que normalmente isso não acontece, tá? Normalmente, quanto maior o frasco que a gente está de alguma coisa, quanto mais elementos a gente tem de alguma coisa, mais barato costuma ser o custo disso, tá? Existem exemplos que pode acontecer isso. Às vezes, algum produto está numa promoção específica, em que um tamanho intermediário ali esteja mais barato, mas, em geral, na vida real, a maioria das vezes, quando a gente compra alguma coisa, o maior frasco vai ser o mais barato. Tá, a gente já acabou aqui o nosso horário, tá? A última resposta aqui da 4, eu vou colocar só para a gente ter anotado aqui, ó. Saquinhos com 65 bolas, tá? E acabou o nosso encontro. Só deixa eu revisar aqui a última coisa que eu vou falar para vocês, que é o lance da recuperação. Então, só para ficar gravado, quem não vai fazer recuperação específica daquelas matérias não precisa estar naquele encontro online. Só o pessoal que precisa fazer os encontros. Por favor, olhem o calendário, vejam lá que matérias que vocês vão fazer a recuperação para não deixar de fazer essa recuperação na forma adequada e no momento certo, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta para fazer? Não? Fechou, é isso então, pessoal. Até a quarta-feira, tá? Tchau, tchau. Falou. Tchau, John. Tchau, tchau.